A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Deus abençoe teu dia. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa, tua família. E que nesse dia Deus possa estar abençoando o teu celeiro, trazendo transbordar de Deus para dentro da tua casa, que haja bênçãos da multiplicação, que haja bênção da prosperidade e que toda escassez seja eliminada em nome do Senhor Jesus Cristo, pois haverá um tempo de bênção, haverá um tempo de provisão dos céus sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Se você recebe, digita aí, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Coloca aí no comentário, eu recebo a provisão dos céus. Amém? Deus abençoe tua vida, amados. Hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no livro de Joel. Joel capítulo 2. Amém? Louvado seja o Senhor. Quero estar lendo o verso 12, a partir do verso 12. A palavra do Senhor nos diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Verso 17. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: Poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao desprezo, para que as nações zombem dele. Porque diriam entre os povos: Onde está o seu Deus? Amém? Olha aqui, essa palavra em Joel, ela nos traz uma reflexão em nossas vidas. Muitas vezes nós questionamos por que a nossa vida está tão escassa. Por que portas estão fechadas? Por que os céus estão de bronze? Por que céus estão fechados e chãos estão de bronze? Que não produz a semente, que não acontece. Olha, livro de Joel, ele traz um grande ensinamento a nossas vidas. Ele vem falar ali sobre o semear em lugar errado. Ele vem falar sobre o valor da semente, sobre o valor da plantação, e vem falar também da colheita, daquilo que plantamos. Aquilo que plantamos em nossa vida vai gerar uma colheita, seja para bom ou seja para ruim. E nós precisamos verificar como está a nossa plantação, para também ter uma boa colheita. Sabendo como é a sua plantação, você vai saber como será a sua colheita, tá? E o Senhor, Ele nos adverte que se queremos ter produções em nossa vida, se queremos ter uma boa colheita, se queremos ter portas abertas, se queremos que o céu se abra na nossa vida, se queremos que os chãos de bronze venham ser quebrados, o Senhor nos diz que nós precisamos converter a Ele, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Ele nos diz que nós precisamos voltar o nosso ser para o Senhor. O nosso coração deve ser voltado para o Senhor. Ele nos diz que nós precisamos voltar a Ele com pranto, com choro, com jejuns, com sacrifícios. E Ele ainda nos diz na palavra do Senhor que nós temos que ser e oferecer ao Senhor como sacrifício vivo. Então não é sacrificar um animal, não é derramar sangue, mas sim sacrificar o nosso eu.
renunciar às nossas vontades, renunciar a nós mesmos. Este é o sacrifício, esse é um jejum que o Senhor pede a cada um de nós. E Ele nos diz: rasgue os vossos corações. Nós precisamos se abrir com o Senhor. Nós precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Não é rasgar os vestidos, porque antigamente, quando eles estavam com a alma abatida, e eles entravam ali na presença de Deus, eles rasgavam suas vestes, representando que ali eles estavam se humilhando ao Senhor. Mas agora o Senhor está dizendo: não quero que você rasgue as suas vestes, eu quero que você rasgue o teu coração. Eu quero que você tire esse coração ruim, os sentimentos, o rancor, a raiva, o ódio. Rasgue o teu coração. Tira tudo que está impuro, para que também o Senhor venha te dar um coração novo, puro, quebrantado, um coração pronto a amar e perdoar. E Ele nos diz: rasgue os vossos corações. Converta ao Senhor. Sabe, converter é mudar. Então o Senhor está falando: rasgue o teu coração. Tira tudo que é impuro. Tudo aquilo que você sabe que está contaminando a tua alma, que você não consegue perdoar, você não consegue liberar o perdão, você não consegue amar, você sente raiva. O Senhor está falando: tira isso. Tira esse pecado que está dentro de você. Se converta a mim. Então, conversão é mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Você precisa se arrepender. O Senhor está nos dizendo: se arrependa. Se arrependa, tenha mudança em tuas vidas. Porque o Senhor, a palavra em João está dizendo que aquele que pecou, se arrependa dos seus pecados. Porque o Senhor está pronto a perdoar. Então, você precisa se arrepender, pedir perdão. E assim como diz em 1 João, você receberá o perdão do Senhor, porque Ele está pronto a perdoar aquele que pede perdão. Aquele que vai até Ele, Ele não o lançará fora, mas o receberá de braços abertos. Por quê? Porque o Senhor, Ele é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor, Ele é compassivo. Ele é tardio em irar-se. E Ele é grande em benignidade e se arrepende do mal. Sabe o que é se arrepender do mal? É desistir. É desistir de permitir que o mal venha à sua vida. Porque o mal, ele vem em nossas vidas porque nós trazemos ele. Nós abrimos brecha nessa vida. Nós damos legalidade. Nós damos autorização que o mal venha sobre nós. E o Senhor, Ele deseja que todos venham ter um encontro com Ele. Ele deseja que todos vivam bem. Então Ele diz, Ele se arrepende do mal. Ele se arrepende para todos aqueles que pedem perdão, todos aqueles que o invocam, todos aqueles que buscam a presença dEle. O Senhor está pronto a amar, a perdoar. E Ele diz aos sacerdotes, ministros do Senhor, vão diante dEle, vão diante do altar, clamam ao Senhor, pede ao Senhor para que poupe o povo. Sabe, nós temos que nos levantar como sacerdotes de Deus. Nós temos que nos levantar dentro do nosso lar, na nossa casa. Nós temos que nos levantar sobre áreas da nossa vida e ir diante do Senhor, com pranto, com choro, com o coração rasgado, diante do Senhor, clamar, interceder, buscar, se posicionar para que o Senhor ouça o nosso clamor, para que o Senhor ouça o nosso choro, para que o nome do Senhor não venha ser envergonhado, para que as pessoas não venham questionar onde está o seu Deus. Que exemplo de cristão eu sou? Se as pessoas estão me perguntando, cadê o seu Deus? Não é porque Deus é impuro, não é porque Deus é indigno, não é porque Deus me deixou, não é porque Deus é mau, é cruel,
Não é porque Deus não está ouvindo minha oração, não é porque Deus ele não está olhando por mim. Deus está fazendo tudo isso. A palavra do Senhor nos diz, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele não se ira tão fácil. O Senhor tem muita paciência, tem amor, tem benignidade para conosco. Ele retarda o mal na nossa vida, Ele desiste do mal, Ele se arrepende do mal. Então por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Eu preciso clamar ao Senhor. Eu preciso ir diante do Senhor e me rasgar, para que eu possa expulsar este mal da minha vida, para que eu possa entender que primeiramente o culpado foi eu. Eu errei para com o Senhor e eu preciso me arrepender. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso ir diante da face do Senhor e buscar o arrependimento, buscar a conversão em minha vida. Então, se arrependa. Busca o Senhor. Quais são as legalidades que estão na sua vida? Por onde que o gafanhoto está entrando? Por onde que a locusta está entrando? Por onde que a largata está entrando na tua vida? Por onde que o devorador está entrando na tua vida? Será que você está sendo obediente, temente ao Senhor? Será que você está obedecendo os princípios, guardando os mandamentos? Será que você está sendo fiel aos estatutos de Deus? Então verifique isso na sua vida. Verifique isso. Peça a direção do Espírito Santo. Volte o teu coração ao Senhor, porque o Senhor quer trazer graça. O Senhor quer trazer luz. O Senhor quer trazer conhecimento. O Senhor quer trazer maravilhas sobre a tua vida. O Senhor quer trazer a prosperidade. Mas antes o Senhor Deus quer trazer o teu preparo. Olha a resposta do Senhor às orações. Quando você ora e clama ao Senhor, assim como Davi disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. O Senhor vai ouvir a tua oração. O Senhor está ouvindo o teu clamor. O Senhor quer que você se rasgue diante dele, que você dobre o joelho, que você reconheça que você errou, que você peça perdão e que você se perdoe e que você faça diferente se convertendo, agindo diferente. O Senhor, Ele quer que você peça, que você clame, que você busque e que entre na dependência dEle. E assim o Senhor ouvirá a tua oração, o teu clamor. E Ele não só ouvirá, Ele te responderá. Olha o que o Senhor disse. Verso 19. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Então subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Olha só, o Senhor, Ele responde às nossas orações, nosso clamor. O Senhor diz que Ele vai trazer a provisão. Ele vai trazer o alimento, Ele vai trazer a reserva, Ele vai trazer a unção, Ele vai trazer a multiplicação, Ele vai trazer a prosperidade. E Ele vai trazer a honra sobre a tua vida, porque você não será mais um opróbrio entre as nações. Você não mais será vergonha entre a nação. O povo do Senhor será abençoado. Além disso, o Senhor diz que Ele vai retirar para longe de nós tudo aquilo que é má influência, tudo aquilo que traz ganância, tudo aquilo que traz ruína, tudo aquilo que traz coisas ruins em nossa vida. O Senhor tirará de nós o nosso inimigo. Ele afastará de nós. Mas nós precisamos buscar a face do Senhor. Precisamos clamar ao Senhor. Precisamos nos lançar diante do Senhor. Há um tempo de escassez? Então pare para refletir. Pare para se arrepender. Pare para buscar. Pare para buscar a face do Senhor, para depender dEle. Para depender do Senhor e ouvir o que o Senhor está falando contigo, o que o Senhor está fazendo com a tua vida, o que o Senhor Deus está trazendo de ensinamentos, o que o Senhor Deus quer fazer sobre ti, porque Ele quer te dar força, renovo. Ele quer te tornar cada vez mais forte, mais preparado. Amém?
E ele diz, verso 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor, ele fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a videira darão a sua força. Ó vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará, em justa medida, a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Olha só, o Senhor permite. Há coisas que o Senhor vai permitir na tua vida. E tem coisas que são permissão do Senhor. O Senhor permite a escassez. Muitas vezes o Senhor permite que você passe por isso. É permissão dele, não é a vontade do Senhor. Mas é permissão. O Senhor permite, mas ele te cuida neste momento. Ele te ensina a livrar dessa escassez. Ele ensina você a como sair. E ele diz, volte-se o teu coração totalmente para mim, completamente para mim. Se arrependa, se converta. O Senhor está falando, se converta. Peça perdão, se arrependa e não pratique mais o erro. Feche as portas que estão na sua vida. Peça para o Espírito Santo mostrar quais são as portas que o inimigo está abrindo, que está trazendo a escassez, que está trazendo o tormento. Peça ao Senhor que te direcione para um tempo de provisão, para um tempo de fartura, porque Ele diz que trará uma grande colheita sobre a tua vida. Ele trará ali o reverdecer do deserto. Ele vai trazer o fruto da vide. Deus é maravilhoso. Deus está cuidando de ti a todo momento. Ele diz que Ele vai trazer isso. Alegra-te, regozija-te no Senhor, porque grandes coisas o Senhor já fez. Ele já te mostrou. Ele já te mostrou quais são os seus inimigos, quais são as tuas áreas. O Senhor mostrou quais são as portas. O Senhor mostrou quais são as legalidades. Então, depois de tudo isso, depois que você se rasgou ao Senhor, se arrependeu, se converteu ao Senhor, que não vai mais praticar aquilo lá, que o Senhor já mostrou onde está errado, que o Senhor mostrou a tua legalidade, Ele mostrou a porta, por onde o inimigo está entrando na tua vida, por onde o gafanhoto está entrando. Então agora o Senhor diz, agora prepara-te, alegra-te, porque o Senhor, Ele já fez grandes coisas, já tirou tudo isso de você, já tirou o inimigo. E agora o Senhor vai te preparar para a colheita. Ele vai derramar a chuva sobre a tua vida. Ele vai derramar provisões, a chuva temporã e a seródia. A chuva que é no tempo certo. É o tempo certo. Ele vai derramar essa chuva. E Ele vai derramar a chuva seródia, que é a chuva para preparo da colheita. Sabe aquela chuva que está antes de colher, vem aquela chuvinha? Pois é, o Senhor vai trazer. Aquela chuva que é necessário para a plantação, as primeiras chuvas, o Senhor vai trazer. Então o Senhor está trazendo chuvas temporã e chuva seródia na sua vida, para que haja colheita. E Ele diz, e assim vai encher o teu celeiro. O teu celeiro vai se encher de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Ele está falando da alegria e da unção. O Senhor vai trazer uma grande bênção na tua vida, de unção e de alegria. Porque o vinho, ele representa a alegria, tá? Não é embriaguez do álcool, não. O Senhor não deseja isso. Ele deseja embriaguez do Espírito. Deus vai trazer um tempo de alegria, um tempo de unção. O azeite representa unção. O Senhor está trazendo um tempo de renovo na tua vida, um tempo de unção liberada sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu celeiro. O Senhor está trazendo um tempo de provisão em nome do Senhor Jesus, porque Ele está dizendo, e eu vou repreender, né, o pulgão, a largata. O Senhor Deus, Ele está dizendo, eu vou restituir. Eu profetizo sobre a tua vida a restituição.
Deus está trazendo restituição na tua vida. Ele está restituindo tudo aquilo que o devorador tomou de você. Tudo que foi roubado de você, o Senhor vai trazer de volta 100 vezes mais na tua vida. 100 vezes mais na sua vida. Deus vai trazer provisões. Haverá restituição. E Ele vai repreender todo mal. Ele vai tirar este mal. Tudo que Ele deu permissão para vir, agora Ele está dando ordem para sair da tua vida. E a restituição está sendo está vindo para a tua vida. Deus está trazendo uma grande restituição. Receba. Diga aí, eu recebo, eu tomo posse. Eu tomo posse na minha vida. Eu declaro restituição na minha vida. Declara aí, em nome do Senhor Jesus. E Ele diz, verso 26, e comereis abundantemente, e vos fartareis, louvareis o nome santo do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. A palavra do Senhor está dizendo, quando vir a bonança, quando vir a restituição, quando vir a provisão, multiplicação, quando vir as bênçãos do Senhor em tua vida, lembre-se do Senhor, não se esqueça dele, porque quem trouxe tudo isso não foi a tua força do teu braço, tá? Foi o Senhor na tua vida, foi a força que veio do alto, foi o Senhor, porque não há outro além dele, só ele. Não agradeça a outros, não agradeça a pessoas, não agradeça a si mesmo, agradeça a Deus, louve o nome santo do Senhor, glorifique o nome do Senhor, testemunhe isso, abençoa uma vida. Se você está sendo abençoado financeiramente na tua vida, abençoe também outra pessoa, abençoe o ministério, abençoe aí vidas que estavam junto com você nesse período, que estavam intercedendo, porque o Senhor diz, os sacerdotes, que clamem, que interceda pelo povo. Sempre vai ter um intercedendo por você. Então vá, se você foi abençoado, e ali teve o seu sacerdote orando contigo, te abençoando, abençoa ele também. Quando vir essa provisão na tua vida, lembre-se dele. Lembre da casa do Senhor e leve a tua provisão até a casa do Senhor. Leve a bênção do Senhor. Se você tem sido abençoado, então leve a bênção, compartilhe a bênção com a casa do Senhor. Compartilhe com o povo de Deus. Compartilhe com outra pessoa. Vá aonde o Senhor te direcionar. Peça ao Senhor direção, mas compartilhe. Louve o Senhor. Seja grato. Seja grato ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem te dado, por toda a provisão, por ter eliminado a escassez da sua vida. Declare provisões do céu sobre a tua vida. Amém? Aí ele nos diz assim, verso 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes que aqueles que o Senhor chamar. Louvado seja o Senhor. Amados, o Senhor está nos dizendo que agora nós precisamos buscar do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo para tomar suas decisões. Dependa do Espírito Santo, porque Ele está dizendo, então derramarei o meu Espírito. O Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque no tempo de Cristo, aonde Cristo ali naquela cruz se inspirou, o céu ficou em trevas, o céu se escureceu, até a luz do sol se apagou, o chão se rachou. Ali muitas coisas aconteceram. Ali a profecia de Joel aconteceu. Ali o Senhor Deus fez sinais, prodígios. Ele derramou sobre nós hoje o intercessor.
o Espírito Santo. Se tem algo que você não consegue resolver, algo que você precisa tomar decisão e não quer abrir uma brecha, não quer dar legalidade do mal vir na tua vida, do devorador e entrar na sua vida, então obedeça os mandamentos de Deus, obedeça a palavra do Senhor, obedeça os princípios da palavra do Senhor, seja obediente aos mandamentos do Senhor, cumpra a palavra do Senhor, peça a direção do Espírito Santo, aquilo que você tem dúvida, peça o Espírito Santo, porque Deus deixou o Espírito Santo agora, para que Ele nos desse direção, para que Ele nos convença do erro, do pecado, para que Ele testifique a verdade em nós. E a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que aceitar Jesus, que invocar o nome santo de Jesus, será salvo. Todo aquele que receber o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, receber o nome do Senhor Jesus, então ele será salvo. Porque nesse dia, no dia da crucificação, Deus trouxe grande livramento ao povo. Deus trouxe grande salvação ao povo. Entre todos aqueles que sobreviveram e entre todos aqueles a qual o Senhor chamou, a qual o Senhor escolheu. Então, amados, hoje, tome a decisão. Tome a decisão na tua vida de se converter ao Senhor, de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Dizer, Senhor Jesus, eu te aceito. Entra na minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu recebo do Espírito Santo sobre mim. E peço ao Espírito Santo. Peço ao Espírito Santo para te dar toda a direção, de toda a decisão que você precisa tomar nos seus negócios. A decisão no seu trabalho, a decisão dentro da tua casa, decisões no ministério. Peça a direção do Senhor. Se você também vai abençoar alguém, peça a direção do Senhor. Para onde você deve liberar a tua bênção, a tua semente. Peça a direção ao Senhor. Amém? Que você possa ser aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor chamou. Que você possa receber dos céus a provisão, a multiplicação, um tempo de alegria e um tempo de unção na tua vida. Que toda escassez seja anulada, seja repreendida. Que haja restituição na tua casa, na tua família, no teu ministério. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo restituição na tua vida e que você receba dos céus. E se você é um abençoador de ministérios, um abençoador, se você recebeu provisões dos céus, se você recebeu essa restituição do Senhor, então, amados, é hora de você também ser um provedor na casa do Senhor e obedecer os mandamentos do Senhor, obedecendo os princípios da semeadura, em nome do Senhor Jesus. E que este ministério também possa ficar à tua disposição para orar e interceder pela tua vida e que você possa estar aí confiando neste ministério e abençoando também este ministério para que venha crescer cada vez mais e que muitas pessoas sejam alimentadas por este pão, que é o pão da vida, que é a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor traga multiplicação, bênçãos na tua casa, na tua vida, repreendendo toda a ação do devorador, fechando as portas da legalidade, trazendo o arrependimento, convertimento, que Deus venha trazer o renovo, que você venha ter um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração pronto a abençoar, um coração grato ao Senhor, que você tenha um coração de bênçãos renovado sobre a tua vida, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti e a unção da multiplicação esteja dentro da tua casa, na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba da parte do Senhor as bênçãos da restituição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.